Sejam bem-vindos! Nesse vídeo vamos tentar entender como os videogames funcionam para os nossos comportamentos. Esse tema foi sugerido pela Adriana Nunes. Jogar videogame é uma atividade recreativa com regras de vitória e derrota e é mediada por aparelhos que permitem agir sobre cenários mostrados em uma tela. E para começar a entender este assunto, precisamos dar destaque aqui para duas brincadeiras. A primeira é a de controlar sombras na parede, que provavelmente é uma brincadeira tão antiga quanto a própria humanidade. E a segunda é a brincadeira de controlar bonecos articulados usando fios e talas. No mínimo, essas duas atividades indicam que a humanidade é propensa a praticar brincadeiras que envolvem o controle de figuras artificiais. E ao longo da história, elas ficaram cada vez mais arrojadas até chegar às brincadeiras audiovisuais que temos hoje. E com o avanço da internet, surgiram os jogos online para múltiplos jogadores, que viabiliza um ambiente complexo de interações sociais, quase como um espaço de convivência com competição e colaboração. O mundo artificial de um jogo online possui semelhanças e diferenças com o mundo natural, com limites e possibilidades tanto para o comportamento individual como para o coletivo. E os jogadores se comunicam e tomam decisões que afetam uns aos outros, o que indica que os jogos online proporcionam aquilo que tecnicamente chamamos de contingências entrelaçadas. E dizer que as contingências estão entrelaçadas é o mesmo que dizer que as pessoas estão interagindo uma com a outra. E essa interação ocorre por intercâmbios em que o comportamento de uma pessoa fornece antecedentes e consequências para o comportamento de outra pessoa e vice-versa. E uma vez que as contingências de muitos indivíduos ficam entrelaçadas no cenário de um jogo, a coisa fica favorável para o surgimento de práticas culturais, que são basicamente aprendizados parecidos que se propagam em uma população no que se refere à forma de comunicação, moral, ética e a postura geral a ser assumida diante dos fatos e das ideias. De modo que as pessoas de uma mesma cultura tenderão a apresentar comportamentos parecidos entre si e que são diferentes dos padrões de outras culturas. E os mundos dos jogos online aparentemente possuem condições favoráveis para que ocorra o surgimento e a propagação de algumas formas simples de práticas culturais. Isso, inclusive, facilita a colaboração dos jogadores naquelas demandas que só podem ser superadas se o grupo inteiro se articular. Tecnicamente, chamamos de metacontingência esse processo coletivo que regula a ação dos indivíduos que estão dentro das contingências entrelaçadas. E assim, o jogador e o seu grupo obtêm recompensas, recursos e privilégios que aumentam progressivamente conforme avançam no jogo. E esse é um tipo de esquema de aproximações sucessivas e, portanto, contribui para que o repertório de habilidades do jogador fique cada vez mais eficiente. Como vocês puderam ver, as interações dos jogos online são reguladas de forma parecida com as do mundo natural. E isso tem implicações bem interessantes, como, por exemplo, a possibilidade de pesquisar experimentalmente as práticas culturais e as metacontingências de um mundo online que reuniria participantes geograficamente separados. Na verdade, daria até para criar um mundo online apenas para esse tipo de pesquisa, com algoritmos que arranjassem as condições e registrassem os processos comportamentais de uma população de jogadores voluntários. Estudos desse tipo poderiam melhorar a nossa compreensão dos fenômenos sociais online e dos offline também. Veja bem, apesar de existirem diferenças óbvias entre o mundo online e o mundo natural, também existem semelhanças na funcionalidade das contingências e metacontingências estabelecidas para indivíduos e grupos. A mesma humanidade que já brincou com projeções de sombras nas paredes das cavernas pré-históricas, hoje brinca com contingências artificiais que coordenam muitas pessoas geograficamente separadas. Mas o videogame, assim como os jogos de azar e os jogos de disputa, são organizados para que as recompensas só possam ser acessadas
progressivamente, e isso pode aumentar a persistência do jogador para continuar acessando essas recompensas. O resultado disso, para algumas pessoas, é que a frequência de dedicação ao jogo pode começar a atrapalhar as outras atividades da vida. Mas isso não ocorre para todas as pessoas e não depende unicamente do videogame. Vai depender da trajetória de vida e do contexto atual do jogador. O mesmo se aplica quando perguntam se jogos violentos deixam as pessoas violentas. Na verdade, isso vai depender muito mais de como a pessoa se desenvolveu ao longo da vida do que do jogo propriamente dito. Se vocês acharem necessário, no futuro posso produzir um vídeo falando apenas sobre o transtorno do jogo pela internet, explicando os critérios e desfazendo alguns mitos. A sugestão de leitura de hoje é o artigo Análise de Fenômenos Sociais em um Jogo Online para Múltiplos Jogadores. O link está na descrição. Se você quiser que algum assunto específico seja examinado em uma concepção behaviorista, coloque nos comentários. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e obrigado pela visualização.